Você deve ter lido na Bíblia Sagrada que Jesus, o Filho de Deus, apresentou evidências contundentes de sua divindade. Ele curou os enfermos, fez os surdos ouvirem, os coxos andarem e até ressuscitou os mortos diante de olhos incrédulos. No entanto, apesar desses milagres extraordinários, a maioria do povo judeu hesitou em reconhecer Jesus como o Messias prometido. Compreender por que isso aconteceu exige que nos transportemos para aquele contexto histórico onde a opressão romana pesava fortemente nos corações do povo judeu. Jesus desafiou as expectativas da época, não se alinhando com a compreensão convencional de um líder messiânico que libertaria Israel da opressão terrena. Sua mensagem transcendeu as expectativas físicas e materiais, concentrando-se nas bênçãos espirituais e na regeneração dos corações. Hoje, ao explorarmos este tema crucial, somos convidados a contemplar as evidências apresentadas por Jesus e a buscar uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pelo povo judeu naquela época. Finalmente, você entenderá por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Se você estiver interessado em receber mais conteúdo bíblico como este, clique no botão curtir e se inscreva no canal do YouTube para nos recomendar mais vezes. Vamos ao vídeo. Uma das principais razões pelas quais o povo judeu realmente rejeitou Jesus foi uma confusão ou mal-entendido envolvendo as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Muitos do povo judeu daquela época mantinham expectativas equivocadas, confundindo os acontecimentos a serem cumpridos na primeira vinda de Jesus com aqueles reservados para a sua gloriosa segunda vinda. Durante o tempo de Jesus, a opressão romana pairava sobre o povo judeu. A presença romana era sentida em todos os aspectos da vida diária, desde a governação política até as questões econômicas. Os judeus viviam sob a sombra da autoridade estrangeira, limitando sua autonomia e restringindo a sua capacidade de adorar a Deus de acordo com as tradições e ensinamentos sagrados. Esta opressão impôs impostos, limitou as liberdades e gerou um profundo desejo de libertação e redenção. Esta opressão constante alimentou a esperança de que o Messias seria um líder terrestre que, com um exército poderoso, libertaria Israel da opressão. No entanto, Jesus veio para inaugurar um reino espiritual, trazendo bênçãos espirituais que transcendiam as fronteiras físicas. Uma vara surgirá do tronco de Jessé, de suas raízes um ramo dará frutos. Aqui, Jessé é o pai de Davi, e o ramo aponta para Jesus como um descendente de Davi, cumprindo a profecia messiânica de que o Messias viria da linhagem de Davi. Isaías continua no versículo 2, descrevendo o Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Essas características revelam não apenas a unção especial do Messias, mas também os atributos que ele traria consigo, trazendo sabedoria, compreensão, conselho, poder, conhecimento e reverência a Deus. A descrição do caráter messiânico de Jesus continua no versículo 3 de Isaías 11. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará pelo que vê com os olhos, nem decidirá pelo que ouve com os ouvidos. Aqui, a profecia destaca a justiça e a retidão do Messias, indicando que ele não julgaria com base nas aparências, mas com a perfeita sabedoria divina. Passando para Miqueias 5:2, como mencionado anteriormente, um tesouro divino revela detalhes específicos sobre o local de nascimento do Messias. Neste versículo, Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, proclama: "Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante de Israel, cujas origens são desde os tempos antigos." Belém, queridos irmãos e irmãs, uma cidade modesta e muitas vezes subestimada, é apontada nas Escrituras como o lugar onde o Rei dos Reis, o Messias prometido, nasceria. Sabendo disso,
É essencial diferenciar entre as profecias já cumpridas e aquelas reservadas para a segunda vinda de Jesus. A regeneração espiritual e a restauração do reino para Israel são aspectos que verão seu cumprimento durante a segunda vinda. Vemos um exemplo disso na promessa de paz em Isaías 2:4, que será totalmente realizada quando Jesus retornar em glória. O profeta Isaías proclama: Ele julgará entre as nações e resolverá disputas para muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Que promessa maravilhosa, amigos! Essas palavras revelam a visão do reinado messiânico em que o príncipe da paz julgará as nações, pondo fim aos conflitos e estabelecendo um reino de paz inabalável. A transformação de armas de guerra em instrumentos de cultivo simboliza a cessação das hostilidades e o surgimento de uma era em que a paz prevalecerá sobre as disputas humanas. Além desse mal-entendido, há outros fatores que devemos entender para compreender por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Jesus, com sua coragem divina, proclamou verdades que desafiaram as crenças estabelecidas da época. Ele não apenas curou os doentes e ressuscitou os mortos, mas também ousou afirmar sua divindade. Em João 8,58, ele declarou: Antes que Abraão nascesse, eu sou. Estas palavras, queridos, ecoaram como trovões nos corações dos líderes religiosos, pois eu sou é o nome divino em hebraico associado ao Deus Todo-Poderoso. Ao se proclamar como tal, Jesus foi percebido como um blasfemador por alguns, desafiando as crenças profundamente arraigadas mantidas pelos líderes religiosos judeus. Imagine, amado, a tensão no ar naquele momento. Os líderes religiosos não conseguiam aceitar que Deus estava diante deles em forma humana. Esse entendimento desafiou séculos de tradição e estudo das Escrituras. Em vez de abraçar a revelação divina, muitos escolheram resistir, pois o desconhecido muitas vezes assusta mais do que ilumina. Portanto, Jesus, ao afirmar sua divindade, se tornou uma pedra de tropeço para alguns. Imagine a cena: antigas tradições, leis cerimoniais e interpretações rígidas que moldaram a vida religiosa dos judeus. Jesus, com sua sabedoria divina, questionou essas práticas ultrapassadas, revelando uma compreensão mais profunda do reino de Deus. Um exemplo marcante é encontrado em Mateus 15, quando alguns fariseus questionaram Jesus sobre a observância da lavagem cerimonial de tradições. Os fariseus, zelosos pelas tradições humanas, questionaram Jesus sobre por que seus discípulos não seguiam a prática de lavar as mãos antes das refeições, uma tradição que não se originou de leis divinas, mas das tradições dos líderes religiosos da época. Em vez de se aprofundar em detalhes sobre práticas externas, Jesus provocou uma reflexão mais profunda, destacando a importância de um coração limpo diante de Deus. Na resposta de Jesus, somos levados a uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado da pureza. Ele enfatizou que a verdadeira contaminação não está na comida que entra na boca, mas nas palavras e ações que emanam do coração. Ele nos lembra que não são as tradições externas que nos aproximam de Deus, mas a pureza do coração. Além disso, o Mestre desafiou interpretações rígidas do sábado em várias ocasiões. Ele curou no sábado, demonstrando que o amor e a compaixão não se limitam a regras rígidas. Em uma época em que as regras e regulamentos sobre o sábado eram rigorosamente seguidos, Jesus, em sua sabedoria divina, nos deixou um exemplo extraordinário registrado nos Evangelhos. No livro de Mateus 12, encontramos um relato interessante sobre um sábado. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, eles sentiram fome e começaram a colher espigas de trigo para satisfazer suas necessidades. Os fariseus,
imbuídos de rigidez legalista, prontamente criticaram esta ação, acusando Jesus e seus seguidores de violar a santidade do sábado. A resposta de Jesus é uma profunda revelação sobre a verdadeira natureza do sábado. Ele nos lembra da história de Davi, que em sua necessidade também ousou comer o pão consagrado no templo. Com isso, Jesus nos ensina que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nosso amado Mestre estava desafiando a visão limitada dos líderes religiosos da época, mostrando que o verdadeiro propósito do sábado era a compaixão e a misericórdia, não a opressão legalista. Essas ações, entre outras, destacaram um entendimento mais profundo e espiritual da lei divina. Assim, a rejeição do povo judeu a Jesus como Messias deve ser entendida à luz dos contextos histórico, social e teológico da época. Ao refletirmos sobre essas verdades, somos lembrados da profundidade das Escrituras e da complexidade da revelação divina. Que possamos continuar a buscar e a compreender a verdade com corações abertos e mentes atentas. Se você deseja mais conteúdo bíblico e explicações profundas como esta, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos.